Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Assim está escrito. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, e vamos, dentro deste assunto, falar sobre o resultado da oração. Ou seja, o milagre é o resultado da oração. O texto que li fala-nos quando os nossos primeiros irmãos, escolhidos por Jesus, separados, instruídos e discipulados por ele, para, após a sua partida, darem a continuidade na obra do Senhor Deus, eles receberam o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que conforme havia uma promessa, o Senhor Jesus disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E após o recebimento deste revestimento de poder, estes discípulos e apóstolos de Jesus, eles seguiram o caminho que foi orientado pelo Senhor, ou seja, de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos quantos eles encontrassem pelo caminho. Então, ordem dada, ordem cumprida. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus pediu que eles fizessem. E quando Jerusalém deu por si, o testemunho daqueles irmãos tão firme, tão forte, tão vibrante, tão verdadeiro, começou a espalhar-se e alcançar muitas vidas, e as pessoas que estavam ouvindo e vendo eram então atraídos para servir a Jesus, e o número de irmãos estava aumentando. Haja vista que, no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas foram agregadas à igreja. O Senhor concedeu àquela igreja, acrescentou àquela igreja quase 3.000 almas. E eles continuaram pregando. Depois chegou a 5.000 e foi aumentando cada vez mais. O número era de forma, podemos dizer assim, assustadora. Como tantas pessoas em tão pouco tempo, eles se voltam e decidem a seguir a Jesus de acordo com o testemunho, com a pregação daqueles irmãos que haviam estado com Jesus. Jesus já tinha sido assunto aos céus e agora ficaram os seus discípulos, mas orientados por Jesus e revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles estavam então habilitados para darem continuidade à obra do Senhor.
E foi exatamente isto que eles fizeram. Eles não mediram esforços. Eles aproveitavam toda a oportunidade que lhe eram possíveis. Fosse no templo, fosse nas casas, fosse pela rua, aonde quer que eles estivessem, eles estavam falando de Jesus. Sempre havia alguém precisando ouvir falar de Jesus. E aqueles irmãos, então, eles começaram a falar de Jesus. E essa doutrina e o nome de Jesus dominou toda aquela Jerusalém. E as autoridades daquela época ficaram incomodadas quando viram este movimento maravilhoso do Espírito Santo usando pessoas tão simples, tão comuns, tão iguais às outras, mas com experiência de vida, de comunhão, de libertação e uma capacitação do Espírito Santo na vida destas pessoas, que eles falavam com graça, com ousadia, com temor, com alegria. E aquilo tocava o coração das pessoas e eles vinham a Cristo e agregavam-se àqueles irmãos e juntos eles continuavam a caminhada servindo ao Senhor. Mas as autoridades não gostaram disto, sentiram-se ameaçadas, achando que certamente falar de Jesus colocaria eles em dificuldade, e eles, como não tinham o temor de Deus, porque a dureza, a crueldade, a ignorância dominava o coração daquelas pessoas, em primeiro lugar porque eles estavam cegos espiritualmente, em segundo lugar porque eles se deixaram dominar pelo príncipe das trevas para fazer o seu querer. E o príncipe das trevas queria frear o avanço da obra de Deus que foi começado por Jerusalém e viria por todas as cidades e nações. Depois de Jerusalém, Judeia, Samaria e, finalmente, os confins da terra. Então, não ficaria um único lugar sem que recebesse o testemunho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos e apóstolos, eles foram fiéis àquilo que Jesus confiou a eles, porque eles presenciaram muitas das coisas que Jesus fez. Eles viram o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, a profecia de Jesus, tudo que Jesus falou se confirmou. Então não tinha por que eles ficarem tímidos diante de tanta confirmação e evidências verdadeiras. Não tinha como eles se calarem diante de um povo carente e necessitado. Então eles foram levados a falar de Jesus. E falavam com tanta graça, com tanta alegria, que começaram então a serem perseguidos. Houve um tempo em que levaram a Pedro e mais alguém. Pedro e João foram levados à prisão e ficaram lá por um tempo. E como eles entenderam que não podiam segurá-los lá, advertiram a eles expressamente que não pregasse mais aquela doutrina, que não falasse mais no nome de Jesus em Jerusalém, porque Jerusalém estava cheia daquela nova doutrina e do nome de Jesus. E eles agora foram orientados a não falar mais no nome de Jesus. Ora, como pode alguém que teve um encontro pessoal com Jesus, que passou por uma transformação radical na vida, que experimentou a paz, a comunhão com Deus, que recebeu o revestimento do poder do Espírito Santo, recebeu de Deus o dom para proclamar a sua palavra, e havendo proclamado, viu os resultados acontecendo a olhos nus. À medida em que a palavra ia falando, o Espírito ia tocando corações, vidas iam se rendendo ao Senhor, iam convertendo-se a Cristo, iam unindo-se àqueles irmãos, e a alegria era contagiante e tomava conta de toda aquela comunidade. Como agora
por uma simples ordem de uma autoridade política, eles poderiam agora silenciar. Não, não vamos falar mais, fomos proibidos, não podemos fazer mais nada, vamos ter que ficar quieto. E fica por aí. Mas não foi isso que Pedro disse, não. Pedro, ele estava revestido do poder e ele era alguém que tinha coragem. Ele disse, olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vemos as coisas e ouvimos as coisas, e isso nos impulsiona, nos encoraja a continuar falando. Então nós não podemos parar. E quer saber? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade, a ordenação de pregar este evangelho, eles receberam de Deus, através de Jesus Cristo, com a confirmação do poder do Espírito Santo. E como agora homens mortais querem frear uma obra que é de Deus. Em determinado lugar, quando alguém quis parar o movimento da obra de Deus em curso, surgiu lá um homem de nome Gamaliel, ele disse, olha, vocês tenham cuidado, vocês estão entrando em conflito, vocês estão enfrentando este povo. Escuta, é o seguinte, em tal tempo surgiu aí se dizendo Cristo, arrastou muitas pessoas após ele e depois não deu em nada, porque não era verdadeiro. Vocês deveriam ter a sensibilidade e deixar o trabalho, porque se a obra é de Deus, ninguém pode parar. E se for a obra de Deus e vocês estiverem combatendo contra a obra de Deus, vocês depois vão ter consequências a arcar com elas. Se não é de Deus, por si mesma ela vai se desfazer. Então, ao invés de perseguir, prender e ameaçar, deixa eles fazer o trabalho. Mas eles não deram ouvido. Eles acharam-se no direito de colocar as mãos, principalmente sobre os principais daquela igreja. E o primeiro que eles pegou foi Tiago. Tiago era uma coluna da igreja. Tiago era alguém respeitado no meio cristão daqueles dias. Tiago era como que o representante principal do Senhor Jesus ali, juntamente com os demais que o ajudavam. E ele foi preso. Prenderam a Tiago. E quando Herodes mandou prender Tiago, estendeu a mão sobre ele, levou Tiago preso e, ouvindo o pedido do povo, que revoltavam-se com a obra de Deus, porque estavam alimentados por espíritos demoníacos e queriam a morte dos evangélicos. Como em nossos dias muitas pessoas querem que isto aconteça, mas há um Deus no céu que olha e cuida do seu povo que está na terra, trabalhando com temor e com fidelidade para agradar e bendizer o nome do Senhor. Então eles prenderam a Tiago e logo sentenciaram e levaram Tiago à morte. Quando eles anunciaram que tinham ceifado, que tinham matado a Tiago, o povo gostou dessa decisão. E eles agora sentiram-se fortalecidos e entendendo que o povo estava do lado deles naquela decisão, eles agora criaram coragem e foram mais à frente. E lançaram mão também de Pedro. E pegaram Pedro e trouxeram Pedro, eles mataram Tiago à espada e, vendo que isso agradara os judeus, continuou. Como quem diz, nós agora acertamos, nós entramos no caminho certo e o povo está nos aplaudindo, o povo está aprovando as nossas atitudes. Então vamos continuar, esse é o nosso caminho. Encontraram Pedro, pegaram Pedro também e mandaram prender a Pedro. Só que eram os dias dos asmos, em que eles deveriam separar-se,
porque estava uma festividade em curso e eles precisavam ter todo cuidado, portanto, não poderiam cometer esta morte, não poderiam levar às últimas consequências esta prisão. O intento era este mesmo, era matar a Pedro, como fizeram com Tiago, e tentar, tirando dois principais da igreja, eliminar o desenvolvimento da obra de Deus. Mas eles não sabem que a obra não é de Pedro, não é de Tiago. A obra é de Deus e quem cuida é Deus. Então pode tirar todos os que estão na frente, a obra continuará. Porque Deus é quem valida o trabalho dos seus servos na terra. Então, Pedro precisou ser encerrado na prisão. E veja, Pedro não oferecia nenhum perigo àquele povo. Mas o medo deles com relação a Pedro era tão grande que eles dispuseram-se de 16 soldados para estarem a serviço de Pedro, ou seja, que fossem responsáveis por manter Pedro na prisão. Cada período, 4 soldados passavam um período de tempo. Quando vencia o tempo deles, vinham outros 4 soldados, rendiam aqueles e ficavam no lugar. E o certo é que naquele ciclo, como eram 4 quaternos, significa que havia 16 soldados que estavam ali para cuidar de Pedro, para vigilância, para não deixar que ele fugisse, que ele escapasse da prisão. E eles tinham que apresentar Pedro no dia que fosse determinado, mas precisava passar aquela festa dos asmos, dos dias dos asmos. Então, havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, Pedro iria ficar ali alguns dias naquela prisão, até que terminasse o ambiente festivo, as coisas voltassem ao normal, e então eles apresentariam Pedro num outro dia que não fizesse ligação com a festa da Páscoa. Pois bem, Pedro estava guardado na prisão. Mas a igreja a qual Pedro pertencia, e que Pedro, como Tiago foi também, eram homens de Deus respeitados, verdadeiros, fiéis, leais a Deus, amorosos com aquele povo, cuidadosos para com eles, orientando, instruindo, direcionando, segundo o que eles tinham recebido da parte do Senhor Deus. A igreja sentiu-se na responsabilidade de entregar-se à oração. Eles não podiam fazer muita coisa. Não adiantava ir às autoridades pedir para soltar Pedro. Não adiantava ir lá e pedir para não matar Pedro, porque eles já estavam decididos a fazer isto. Então, o que a igreja tinha na mão? A única coisa que a igreja tinha válida era usar o recurso da oração. Ou seja, orar a Deus e pedir a Deus, que cuida dos seus filhos, que desse livramento para Pedro naquela oportunidade. E veja, enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então significa que era uma oração ininterrupta. Não parava a oração. Não, nós vamos terminar a oração agora, porque nós vamos para casa e amanhã nós vamos retornar e continuar a oração. Não. Eles fizeram de tal forma que um grupo orava e quando aquele grupo precisava sair, já tinha outro grupo ali para dar continuidade, para que não cessassem as orações, para que elas fossem contínuas. O dia e a noite, a igreja fazendo contínua oração a favor de Pedro diante de Deus. Deus podia livrar e libertar a Pedro daquela prisão.
A igreja cria nisto. Portanto, fazia oração. Então, orar com propósito, orar com objetivo, orar tendo alguma coisa em mente. Não é orar por orar. Orar sem um sentido, sem um direcionamento. Não. É orar com uma convicção sobre o que está orando. O que é que está se pedindo a Deus. Então é isso que precisa se fazer. E a igreja estava fazendo isso. Eles estavam fazendo contínua oração a Deus. E o versículo 6 diz: e quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante das portas guardavam a prisão. Então veja, Pedro foi lançado com dois soldados ligados com duas cadeias. Então eles estavam como que algemados juntamente com Pedro. Não somente vigiando a Pedro, mas estavam ligados com as cadeias, estavam algemados juntos, para que não houvesse oportunidade de fugir, de escapar. E Pedro, observando aquilo, não ofereceu nenhuma resistência, não procurou revidá-los em nada. O que Pedro fez? A vida de Pedro estava nas mãos de Deus. Só Deus poderia livrar a Pedro daquela situação. E como Pedro não poderia fazer nada por si mesmo, o que ele fez foi dormir. Como é que a pessoa consegue dormir sabendo que está marcado para morrer? E que o dia chegou. Era aquele dia. Ele havia passado algumas noites já na prisão, desde os asmos até a Páscoa, realização da Páscoa. Terminou a Páscoa, Herodes lembrou-se de que Pedro estava lá e disse: vamos buscá-lo agora. Só que naquela noite, antes de acontecer este chamado para que Pedro fosse apresentado e sentenciado e morto para agradar os judeus, aguardar aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo, o que acontece? A igreja estava fazendo contínua oração. Então, no versículo 7, versículos 7 a 12, nós vamos observar, então, a resposta da oração. Porque no versículo 5 está afirmando que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora, nos versículos 7 a 12, nós vamos observar a resposta de oração. Então, tem o momento de fazer o pedido, apresentar o pedido a Deus, e tem o momento de receber de Deus a resposta. Então, foi isso que aconteceu com estes irmãos. Primeiro, eles oraram, primeiro, eles intercederam, eles pediram, eles clamaram, eles rogaram, eles imploraram diante de Deus, e agora o Senhor Deus ouviu a oração, e ouvindo a oração daqueles irmãos, daquela igreja, o Senhor Deus, tendo ainda planos e propósitos para a vida de Pedro à frente daqueles irmãos, ele então utilizou-se do recurso que estava à sua mão. Deus utilizava-se dos seus anjos para oferecer e promover livramentos para os seus filhos. E veja, Pedro estava dormindo. Não estava muito preocupado. Perdeu o sono porque vai morrer. Não, é para morrer. Vai morrer até dormindo, não tem problema não. Dormiu. Talvez os soldados não conseguiram dormir com medo de Pedro fugir, mas Pedro dormiu tranquilamente, sem nenhum sobressalto, sem nenhuma dúvida,
sem nenhuma perturbação. Dormiu porque estava confiante em Deus. Então, no versículo 7 diz assim, olha, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então Deus enviou o anjo, naquela última oportunidade que tinha, porque se passasse mais tempo, Pedro iria ser levado para a morte. Mas antes que isto acontecesse, Deus enviou seu anjo. O anjo foi à prisão. A presença do anjo resplandeceu naquela prisão. Certamente, aqueles soldados que ali estavam não viram nada, não perceberam nada, nem Pedro tinha percebido, mas o anjo toca a Pedro, desperta Pedro e diz para ele o seguinte, ó, levanta depressa. Por certo, ele estava deitado. Então disse, levanta depressa. Quando o anjo disse a Pedro, a primeira coisa que aconteceu foi as cadeias com as quais ele estava preso caíram das suas mãos. Quer dizer, as algemas foram abertas milagrosamente. E Pedro se viu livre, solto. E o que acontece? E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas alparcas, ou seja, apronta-te, coloca os calçados nos pés. E Pedro fez assim, o anjo falando e ele obedecendo. E disse mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Então foi isso que o anjo falou a Pedro. Despertou a ele, pediu que ele se levantasse, que ele se cingisse, ele se aprontasse, calçasse as suas sandálias, suas alparcas, colocasse a sua capa às costas e passasse a seguir o anjo. O anjo indo na frente e Pedro seguindo a direção do anjo, indo atrás dele. E então, o milagre já tinha acontecido. O anjo chegou, resposta de Deus. Algemas caiu, resposta de Deus. Acordou a Pedro, levantou-se, aprontou-se, e no versículo 9, diz assim, e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro pensou que estava tendo alguma visão, quando na verdade não era uma visão, era uma realidade. Era algo que estava acontecendo naturalmente. Ou seja, ele estava saindo da prisão, estava livre, estava caminhando. Mas julgou que era uma visão, mas, no entanto, seguiu o anjo. E versículo 10 diz assim, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha quantos guardas e em quantos lugares estratégicos eles estavam colocados para não deixar Pedro fugir. Então, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que também estava trancada, que dá para a cidade, ou seja, já era a porta de saída, dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Não precisou forçar, não precisou pedir a alguém que abra, somente quando o anjo chegou frente àquela porta abriu-se sem auxílio da mão de ninguém. Deus fez com que aquelas portas de ferro se abrissem. E quando aquela porta de ferro que dá para a cidade se abriu por si mesma, e tendo saído o anjo, e saiu Pedro atrás dele, eles percorreram uma rua
e logo o anjo ausentou-se de Pedro. O anjo foi lá dentro, tirou Pedro de lá, trouxe à rua, levou a um determinado lugar, a uma distância da onde ele estava preso, e quando entendeu aquele lugar, o trabalho do anjo terminou ali. O trabalho dele era tirar Pedro da prisão e colocar Pedro na rua. Foi o que o anjo fez. Exatamente isto. Não ia ficar agora andando com Pedro para lá e para cá. Fez o que tinha que fazer, voltou a Deus, porque cumpriu a sua missão. O anjo foi embora. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Pedro agora, quando se viu na rua e observou que era real o que estava acontecendo, ele então caiu em si. E ele fez a seguinte afirmação: agora sei que o Senhor verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Pedro tinha experiências com anjos. Em várias oportunidades, Deus havia enviado anjos para falar com Pedro. O ministério de anjos a favor do seu povo, para o desempenho da obra de Deus, é significativo. E Pedro então conheceu aqui que Deus tinha enviado o anjo, livrou ele da mão do Herodes, livrou ele do que os judeus esperavam que acontecesse, e quando ele começou a pensar no que tinha acontecido, que a princípio pensou que era uma visão, mas depois caiu em si e viu que era a realidade, não era a visão, era algo concreto que tinha acontecido. Ele foi liberto da prisão pelo anjo. Considerando ele nisto, ele foi à casa da irmã Maria, versículo 12, que era mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro conhecia aquele lugar de oração. Pedro certamente frequentava aquele lugar de oração, que era a casa da irmã Maria. Era um recinto aconchegante, agradável, acessível, e que os irmãos tinham prazer de se reunir naquela casa. A comunhão com Deus ali se fortalecia na reunião daqueles irmãos, nos momentos de oração. Tudo o que eles faziam ali, eles faziam para a glória de Deus. A presença de Deus era real naquele lar, naquela família. E eles estavam ali orando e continuavam orando. E Pedro foi justamente lá, naquela casa. E quando chegou lá, eles estavam com a porta trancada, orando. E quando Pedro bate na porta, a porta do pátio, uma menina chamada Rode, que estava na reunião de oração, ela saiu para escutar. Ela foi próxima à porta para escutar quem é que estava batendo. Então veja, sempre tem alguém com alguma ocupação na obra de Deus. Enquanto muitos estavam orando, a menina estava atenta. Ela escutou um barulho na porta, ela correu para escutar, para discernir quem era que estava na porta. E como esta menina conhecia a Pedro, Pedro estava sempre junto com eles, então ela conhecia Pedro, ela gravou a voz de Pedro, a voz de Pedro estava no consciente daquela menina, e quando ela ouve que é Pedro, conhecendo a voz dele, ela sente tanta alegria, tanta satisfação. Por quê? A oração foi respondida. E agora estava ali diante dela a resposta de oração. Era Pedro. E quando Pedro está à porta, ao invés dela abrir a porta, ela não abre a porta. Ela fica tão alegre, tão, como diz, fora de si com a notícia,
tão contente, tão feliz, tão alegre, que ela não tem reação de abrir a porta. Então, diz aqui, de gozo não abriu a porta. O que ela fez? Deixou a porta fechada e correu lá para dentro, lá onde estavam os irmãos orando, e foi anunciar para eles e dizer o seguinte: olha, Pedro está na porta. Pedro chegou aí. E aqueles irmãos que estavam orando, como que Jesus, liberta Pedro. Senhor, tira Pedro da prisão. Não permita que Pedro seja levado à morte. Estavam orando. Quando a menina foi lá e disse, Pedro está na porta, ela disse, que isso, menina? Você não está falando coisa com coisa. Você está fora de si? Como é que fala um negócio desse? Pedro está na prisão? Nós estamos orando aqui para Deus fazer um milagre? E a menina afirmava que assim ela dizia. E os outros diziam, é o seu anjo. Mas a menina disse, não, é Pedro que está batendo na porta. Como Pedro insistiu, perseverou em bater, não desistiu, ele não bateu uma vez, duas vezes, ninguém quer atender, vou-me embora, não. Ele ficou lá, ele foi decidido a entrar naquela casa. Então ele perseverava em bater, continuava batendo. A menina explicando que era Pedro e os irmãos não querendo acreditar que era Pedro. Como ele continuou a bater naquela porta, eles foram abrir. E quando abriram a porta, a atitude deles foi de espanto, diz a palavra, e se espantaram. Foram tomados de uma admiração muito grande. Ora, nós estamos orando por Pedro na prisão. Pedro está aqui na nossa frente. Mas acontece o seguinte, Pedro estava fazendo um aceno para eles, para que eles não contassem nada, para que ele se calasse, não fizesse barulho, e ele queria entrar. Então, quando abriram a porta, Pedro entrou, contou a eles o que tinha acontecido, a maneira como Deus fez o livramento da sua vida daquela prisão, como Deus enviou um anjo, o anjo tocou em Pedro, o anjo deu as coordenadas, o que Pedro deveria fazer, o anjo disse para segui-lo, Pedro seguiu, quando saiu fora, o anjo ausentou-se e Pedro então dirigiu-se à reunião de oração. E lá ele contou a eles, como o Senhor o tinha tirado da prisão, e ele disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo dali, ele partiu para outro lugar. Veja a responsabilidade de Pedro. Ele estando liberto da prisão, ele sabia que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, que havia aquele grupo de irmãos que se reunia na casa daquela irmã chamada Maria. Então ele foi lá da ciência de que Deus já o tinha libertado da prisão e que eles comunicassem aos demais irmãos que Pedro estava liberto. O Senhor Deus o tinha livrado. E ele saiu e foi para um outro lugar. Porque certamente quando os guardas dessem conta de que Pedro não estava na prisão, iam buscar por todo lugar onde fosse possível encontrá-lo. E certamente na casa da irmã Maria era um dos lugares aonde eles iriam buscar Pedro. Portanto, ele só passou por ali, deu seu testemunho rapidamente e foi para um outro lugar seguir a sua vida em obediência à orientação e à direção de Deus para a sua vida. Então, observe, ele saiu, partiu para outro lugar. Quando foi o dia, teve então um grande alvoroço e agora eles não sabiam mais o que fazer. Como fazer? Pedro não estava aqui, nós não o prendemos, nós não estávamos decididos a apresentá-lo depois da Páscoa, e agora? Não temos nada que apresentar. O que aconteceu?
Quem facilitou a libertação de Pedro? Quem favoreceu que Pedro fugisse? Ninguém facilitou. Ninguém favoreceu. Foi o Deus que conhecia Pedro, que enviou o anjo e livrou a Pedro daquela prisão. E ele saiu então são e salvo, liberto dali. Então começou a mandar os guardas para todos os lugares, para a Judéia, para Cesareia, para tantos outros lugares, procurando Pedro, mas não encontraram mais em lugar nenhum. Deus o livrou. E aquele Herodes, que estava achando-se tão poderoso, tão potente, no dia em que teve a festa, ele se apresentou para fazer um discurso, uma prática, com aquela palavra sedutora diante daquele povo, e começaram a exclamar a voz de Deus e não de homem, e no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e comido de bichos ele expirou. Então ele era o impedimento, era alguém usado pelo inimigo que queria impedir o avanço da obra de Deus. E o que aconteceu? Deus o tirou da frente. A vida dele foi ceifada. E a igreja prosperou no seu caminho. Porque diz no verso de número 24, depois que o anjo feriu, não deu glória a Deus e comido de bicho expirou, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Não se pode mexer com o povo de Deus, que é leal, que é fiel, que é sincero, que é temente a Deus, que é verdadeiro, que proclama a palavra com graça, com ousadia. Pode tentar parar e silenciar a obra de Deus, mas não conseguirão, porque há um Deus no céu que se move através da oração do seu povo aqui na terra. Então precisamos aprender que a oração é um recurso que o Senhor Deus tem colocado à nossa disposição para que nestes momentos difíceis de perseguição, de ameaça, de intimidação, nós possamos então usar o recurso da oração e confiar plenamente que no momento certo, na hora certa, Deus tem os recursos e os meios de oferecer livramentos para o seu povo. E se nós entrarmos por este caminho, e se quando algum dos nossos irmãos for levado ao sentenciamento por pregar o evangelho, por ser fiel a Deus, que nós aprendamos com a igreja a fazer contínua oração a Deus para que promova o livramento dos seus servos que estão sendo ameaçados de morte, que estão sofrendo, encarcerados no aprisionamento. Quando assim fizermos, nós vamos experimentar a paz, a comunhão, a alegria, o contentamento, e a nossa vida de fé, ela vai ser engrandecida pelo Senhor, ela vai ser fortalecida através da experiência que cada um de nós adquirirmos junto ao Senhor nosso Deus. Veja o exemplo de Pedro. Deus poupou a vida dele. Deus o livrou, porque tinha propósitos com ele para ir um pouco mais adiante, para alguns dias mais à frente. Portanto, Deus o livrou. A mim e a você, Deus tem o poder também de livrar-nos, para que nós possamos ir até o momento que Deus designou para nossa existência aqui na terra. E ninguém poderá fazer-nos mal quando servirmos ao Senhor com alegria, com temor, com obediência e com fidelidade. Que isto sirva de lição para a nossa vida e que vivamos com essa expectativa de fé. Nada pode nos fazer parar quando Deus está com as mãos estendidas para abençoar o trabalho que em fé, sinceridade e dependência fazemos para a glória do nome
do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.